Eu acho que politicamente o Lula precisa de uma vitória no começo do mandato dele e sabendo que o Lula é um sindicalista, tem um apoio muito grande de bases sindicalistas, eu não vejo qualquer clima para uma reforma administrativa. Eu não acho que isso vá ser tocado durante o governo Lula e não seria uma vitória política para ele, ao contrário, ele perderia uma base importante, que é a base do funcionalismo, que está há algum tempo sem reajuste, pós-pandemia também, então esse tipo de reforma eu descartaria logo de começo. A reforma tributária, ela é uma questão que está sendo discutida há 15 anos no Congresso, né? A reforma do API, ela foi apresentada em 2008, quando o API estava na SPE, na Secretaria de Planejamento Econômico, de Política Econômica, perdão. E é uma reforma que, de fato, ela é muito importante a longo prazo, porque ela moderniza parte da legislação brasileira para um período em que os serviços eles se tornam cada vez mais complexos e a economia migra para os serviços. Então, hoje, o que você tem é basicamente, se você pegar de R$100 de faturamento da indústria, 43 é imposto, de R$100 de serviços, 23 é imposto, e de R$100 do agro, 6 é imposto. Então, o que você faz com essa reforma é valorizar quem agrega valor, valorizar no sentido de cobrar mais, né? Cobra mais imposto de quem agrega valor, no caso, os serviços. Então, você desonera a indústria, é por isso que a indústria gosta desse tipo de reforma, porque uma Netflix da vida, ela paga o ISS, o Imposto Municipal sobre Serviços, né, que é uma taxa bastante baixa, e ela escapa do IPI, PIS, COFINS e todos os outros tributos que a indústria paga muito mais pesadamente. Então, é um grande problema aprovar essa reforma tributária, porque o setor de serviços não se vê muito interessado nesse tipo de reforma, e serviços são 70% da economia, boa parte dos empregos, né? Então, você vai ter um lobby muito contrário. Mas, se o Lula conseguir aprovar essa reforma nos 6 primeiros meses, ele dá um indicativo de força muito grande, porque assim como a reforma da Previdência, a tributária também é uma questão discutida há décadas no Brasil e é uma reforma extremamente importante no sentido de crescimento econômico, né? A reforma da Previdência, ela foi uma reforma para cortar gasto, o teto de gastos foi uma reforma para limitar crescimento de gasto, e a reforma tributária ela é uma reforma focada em gerar emprego, gerar investimento, gerar crescimento. É uma reforma a longo prazo muito mais benéfica nesse aspecto. Então, eu acho que isso deve ser tocado por parte do Haddad. O Haddad já deu alguns indicativos nessa linha. Eu acho que a nomeação do API é um indicativo nessa linha. Mas tudo isso vai ter que convergir com a ideia da nova matriz econômica, que não morreu no PT. O PT ainda tem uma vontade de trazer esse desenvolvimento via Estado e via crédito. A boa notícia para o PT é que os bancos públicos estão saneados, eles têm muito mais recursos. O BNDES vendeu ativos, tem caixa. O Banco do Brasil está mais desalavancado, a Caixa Econômica está mais desalavancada. Você tem um estudo do Itaú BBA que aponta em cerca de 2 trilhões de reais, que é o que esses 3 bancos públicos conseguem conceder de crédito. E é provavelmente por aí que o pessoal vai atacar, né? As estatais, elas são um ponto muito mais fácil de manipular e de conduzir política econômica do que o Congresso. Não por coincidência, mas durante o governo Dilma, que foi um governo politicamente mais fraco, os principais problemas e as principais políticas econômicas, elas eram tocadas pelas estatais, como congelamento de preço de gasolina da Petrobras, ou a MP 579, que envolvia a Eletrobras, setor elétrico.
a Dilma se aproveitou muito das estatais justamente porque o controle do Até o Congresso motivo sobre pro elas, próprio impeachment, né? Acabou o saindo daí. motivo do próprio impeachment é o fato de você ter fraudado contas. Ainda saiu barato, porque chamaram isso de pedalada, que é um nome fofo para fraude, né? Completamente absurdo, mas as estatais elas são muito mais fáceis de manipular e elas estão em condições muito melhores hoje do que estavam em 2016. Então eu acho que para essa turma de viés mais intervencionista, isso vai ser um prato cheio. Eles vão se aproveitar de uma Petrobras que faz 100 bilhões de reais de lucro no ano, que não tenho os números de cabeça aqui, mas se duvidar é provavelmente o que ela fez em todos os anos do governo Lula somados, é o que ela faz hoje cada ano, ano e meio, então ela tem uma possibilidade de caixa muito maior. Tem uma outra estatal também, que é o que sobrou da Eletrobras. Itaipu, em 2023, acaba de pagar a dívida dela, então vai sobrar 10 bilhões de reais para o governo gastar à vontade. Petrobras gerando seus 100 bi, Banco do Brasil, BNDES, Caixa com 2 trilhões de folga. Eles vão certamente atacar por aí, certamente utilizar estatais para a política econômica, porque é muito mais fácil do que negociar com o Congresso, que vocês sabem muito bem, o Congresso assumiu um poder sobre o orçamento, sobre as despesas da União muito maior desde que a Dilma saiu. O Congresso se aproveitou de um governo Temer, que era uma pessoa com vinda do Congresso, enfim, já foi presidente da Câmara também, posteriormente uma pessoa politicamente inábil como Bolsonaro, e avançaram sobre o orçamento e tem muito mais poder do que aquilo que o Lula estava acostumado a lidar. Então acho que da turma intervencionista, da turma mais radical, as estatais vão ser um prato cheio, e de política econômica mais moderada, o que a gente vai ter é uma tentativa de reforma tributária para endereçar a força política no começo do mandato. Renatão? Cara, isso é interessante, né? Porque assim, agora a gente tá discutindo ali a PEC do estouro. Não, mas vai sair do teto, vai furar o teto em 100, 130 bilhões e não sei quanto, 200, né? Tá tendo toda essa discussão, aliás, parece até que o Lira agora tá dando uma segurada na pauta ali para votar na Câmara dos Deputados. Só que esse é um ponto que o Felipe falou que é importante lembrar. As estatais, muitas delas agora com lucro, que o PT vai querer voltar a utilizar isso para fazer investimento, para fazer política social, para fazer sabe-se lá o quê. Né? Então, esses são valores muito maiores até do que o que Sim. A gente está discutindo que vai sair do teto, que vai furar o teto de gastos. Né? Então, às vezes eu até me fazia essa pergunta aqui, eu falava, pô, vai furar o teto em 100 bi, vai furar em 200, vai furar em não sei quanto. Parece um saco sem fundo. Né? E realmente tem outras formas ali do PT utilizar esse dinheiro, até mais do que isso, para fazer o que bem entende, né? E qual que vai ser o resultado disso no final das contas? As estatais vão voltar a estar quebrada, mas vai ter um nível de investimento muito alto? O que isso vai gerar na economia no final das contas? Entendeu? Essa é uma pergunta que, cara, acho que não só no Brasil, mas em muitos lugares está sendo feita.